Olá, amigos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Bíblia Fácil. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre os sinais que apontam a vinda de Jesus. Será que falta muito para Jesus voltar? Essa que é a maior promessa da Bíblia. É isso que a gente vai estudar isso um pouquinho hoje. Mas eu gostaria de introduzir com essa placa aqui. Essa placa de trânsito. Então você sabe que as placas de trânsito elas são fundamentais para a nossa vida, porque elas nos indicam o que vai acontecer logo ali à frente. Por exemplo, essa aqui está dizendo para a gente virar aí à direita ou à esquerda, dependendo da sua perspectiva. Mas o fato é que você deve virar. Por quê? Porque é obrigatório, vai chegar um momento onde tem uma curva. Então um sinal, uma placa, serve para mostrar a você o que estará acontecendo em breve. E os sinais que apontam a volta de Jesus servem exatamente para isso. Para dizer se Deus está longe de voltar a essa terra ou se está perto. E é isso que a gente vai fazer hoje. Bom, para começarmos, eu gosto sempre de apresentar aqui os meus amigos que estão sempre participando, que estão animados e felizes com a perspectiva de estudarem sobre esse assunto. Sinais que apontam a volta de Jesus. E antes de começarmos, de abrirmos a Bíblia, nós vamos chamar a Sabrina para orar um pouco e que Deus nos abençoe nesse estudo também, Sabrina. Querido Deus, nós estamos muito felizes por ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que continue falando à nossa mente, que nos dê a força necessária para tomarmos as decisões corretas e que sejamos, Senhor, aquilo que o Senhor sonha para nós. Abençoa o nosso estudo hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Sabrina. Bom, querido amigo, espero que você esteja feliz e esteja contente. Quero lembrar que todos os textos que você encontrará aqui, nesse bate-papo, nessa conversa gostosa, nessa sala de aula espiritual Bíblia Fácil, você encontra aqui nesse compêndio, ouvindo a voz de Deus. Como que você tem um material desse? Em primeiro lugar, saiba, é gratuito. Você vai entrar em contato conosco, não vai pagar nada para recebê-lo em casa. Basta você ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121. 3121, código 12, você liga para cá, nós vamos pegar o seu endereço e vamos mandar para você. Mas se você preferir, também tem sempre o e-mail. Então é Bíblia Fácil, o nome do programa, @novotempo.org.br. Bíblia Fácil, @novotempo.org.br, você deixa o seu nome e você já pode colocar ali o seu endereço, o CEP, o endereço tem que ser completo. E aí nós vamos enviar para a sua casa gratuitamente. Acho que você vai gostar muito de ter esses textos e outros ainda mais. Cada assunto tem mais textos aqui dentro. Eu acho que vale a pena você ter para poder estudar. Se você precisar pedir 4, 5, 10 para o seu grupo, para a sua igreja, não importa, nós vamos enviar, porque nós temos a certeza que valerá a pena você ter esse material contigo. Muito bem, então vamos começar hoje a aula falando sobre os sinais da volta de Cristo. Que sinais seriam vistos no mundo natural e social antes da volta de Cristo? Esse texto nós encontramos em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Veja características das pessoas dos últimos dias. Priscila, por favor, leia para a gente. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha, parece que Timóteo, Priscila, está descrevendo a característica das pessoas dos nossos dias, né? Olha, tudo que aqui a Priscila leu é exatamente aquilo que eu e você percebemos na palavra de Deus e no nosso dia a dia. Olha só, avarentos, egoístas, blasfemadores, arrogantes, irreverentes, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É exatamente isso que a gente percebe no nosso dia a dia. Basta você ligar em qualquer televisão, em qualquer telejornal, é isso que a gente encontra. Então, alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Olha só, os sinais do mundo natural e social estão aí. Bom, o mundo natural, eu não coloquei nenhum texto, mas em Mateus 24 isso é abundante. É só você pegar ali Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, tem ali os sinais do mundo natural. Então nós estamos acompanhando aí tantos terremotos e vamos acompanhar cada vez mais. Eu não sei se você sabe, mas são
detectados milhares de terremotos todos os dias no mundo. A verdade é que para ser considerado terremoto, precisa de algum nível de abalo sísmico. E esses abalos sísmicos às vezes nem são sentidos, ou apenas um leve tremor de terra. Mas o fato é que cada vez mais estamos acompanhando as desgraças com maremotos, terremotos, tsunamis e coisas assim. Bom, todos nós também estamos acompanhando todas as guerras que estão surgindo cada vez mais. Em Mateus 24 fala que nós ouviríamos falar de terremotos, de guerras e rumores de guerras, de peste sem cura, doença sem cura. Tudo isso faz parte de uma composição de sinais que apresentam que Jesus Cristo está muito perto de voltar. Bom, Mateus 24, 4 e 5. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Júlio, lê pra gente Mateus 24, 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Reiterando, inclusive, pastor, lá no verso 11 também diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, então, Jesus Cristo é quem está dizendo aqui, ele disse, olha, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu não sei se você se lembra desse homem, mas esse homem, ele conseguiu a proeza satânica de promover o maior suicídio coletivo do mundo. O nome dele é Jim Jones. Ele levou milhares de pessoas ao seguirem e milhares de pessoas acreditavam que ele era o próprio Cristo, um grande profeta vindo da parte de Deus. Meu amigo, dessas pessoas, mais de 900 pessoas cometeram o ato absurdo de se matarem, o maior suicídio coletivo do mundo. E sabe, ele dizia que quando chegasse a perseguição, todos deveriam se matar. E foi isso que aconteceu quando os governos internacionais descobriram o que ele estava fazendo de atrocidade lá dentro do seu redil. Foi muito triste essa situação, quase 1000 pessoas se mataram, um falso profeta dizendo vir da parte de Deus. Temos também esse homem, David Koresh, que acreditava ser o próprio Jesus Cristo encarnado e levou à morte a maioria dos seus seguidores também. De tempos em tempos aparecem pessoas afirmando ser Jesus. Sabe, em vários lugares isso aparece. Na Costa Rica tem um, aqui no Brasil tem um também. Você com certeza já viu ele em algum momento, ou ao vivo, ou pela televisão. O fato é que eu tive a oportunidade de conversar com Henri Cristo por cerca de 1 hora. Pegamos o mesmo avião e eu fui lá conversar. E sabe, conversando com uma psicóloga, amiga minha, com a Thaís, que faz junto o programa Lugar de Paz na TV Novo Tempo, ela diz que ele tem um transtorno de personalidade. Ele de fato acredita que é quem ele afirma ser, mas isso não torna ele Jesus Cristo. Na mente dele, segundo ele me afirmava, ele é a encarnação de Cristo Jesus. E ele só descobriu isso aos 27 anos no Chile, em Santiago do Chile, quando em jejum e oração Deus revelou que ele era o próprio Cristo. Mas antes, durante os 27 primeiros anos de sua vida, ele não viveu como Cristo porque ele não sabia que era como Cristo, que ele era o próprio Cristo. Por isso, segundo ele mesmo, ele deitou-se com mulheres, bebeu, fumou, fez várias coisas que qualquer outro ser humano faz, mas que são erradas, e depois então ele passa a exercer a sua messianidade. Mais do que isso, ele disse que quando esteve aqui na Terra pela primeira vez, ele também deitou-se com mulheres e também viveu os prazeres desse mundo até que Deus revelou a ele. Então veja, é uma pessoa transtornada, ela não sabe quem ela é, acredita ser Cristo, você conversa com ele, você vê sinceridade, você vê a vontade de fato de ajudar as pessoas, mas a gente sabe, é mais uma vítima das doenças mentais que ocorrem todos os dias ao nosso redor. Só que o transtorno de personalidade dele podia ser para ser Napoleão, para ser o super-homem, ele acredita ser Jesus Cristo. Infelizmente, essa é a realidade e muitas pessoas afirmam ser profetas. Você já viu isso na televisão, né? Pastores que erguem a mão e prometem cura e perguntam o que você tinha, agora não tenho mais, me dá aqui o exame médico, olha só o que aconteceu, eu impus as minhas mãos sobre você. Querido, entenda uma coisa, milagres
são prerrogativas de Deus. Deus opera um milagre para quem quer, quando quer, do jeito que quer. Eu, como pastor, gostaria de ter poder sobre a morte ou sobre uma doença e determinar alguma coisa. Mas, querido, o poder não é de nenhum pastor, de nenhum homem, o poder é de Deus. O poder é dele e ele atua em quem ele quer. Porque uma pessoa recebe a oração de toda uma igreja, tem câncer e é curado, e a outra tem câncer, toda a igreja ora e a pessoa não é. É falta de fé? Claro que não. É porque Deus determina as coisas. Milagres são prerrogativas de Deus. Então, cuidado com falsos cristos, falsos pastores, falsas promessas. Cuide, porque se Deus fala que existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Então, a gente tem que testar, a gente tem que saber. Guarda os mandamentos de Deus, é fiel em tudo que a Bíblia ensina. A gente tem que testar, como os bereanos lá no Novo Testamento. Paulo falava as coisas para eles, eles iam lá no Velho Testamento saber se o que Paulo estava dizendo era exatamente aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Bom, próximo texto. Qual é a motivação desses falsos profetas ao pregarem a Bíblia? 2 Pedro 2, 1 a 3. Márcio, lê para a gente 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Querido, algumas coisas aqui importantes. Primeira delas, obrigado, tá, Márcio? Olha só, heresias destruidoras, falsos mestres, Jesus advertindo a cada um de nós. Olha só, fazendo comércio de vós, dos vossos bens, movidos por avareza, isso aqui envolve dinheiro, riqueza, fama, poder. Olha só, palavras fictícias, de mentira, não é verdade. Olha só, agora, tudo isso Deus trará a juízo. Essas são as intenções. Você está vendo na televisão falsos mestres, eles fazem heresias ou falam heresias, eles são avarentos, se preocupando só com dinheiro, eles estão aqui fazendo comércio com a fé, e eles ficam inventando coisas que não estão na Bíblia. Querido, você já viu alguma igreja, algum líder religioso abrir a sua igreja 5 vezes por dia e os 5 sermões tirar dinheiro de você? Já viu isso em algum lugar? Querido, a Bíblia dizia já que isso aqui era a motivação dos falsos profetas. Dinheiro. Dinheiro e mais dinheiro. É só isso. Essa é a motivação. Por que eles vão colocar heresias destruidoras, serão falsos mestres, mentiras? Porque eles querem isso aqui. Eles querem o seu dinheiro. Então, muito cuidado, porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Mas a gente precisa testar e ver quem é o quê. É por isso que a gente tem completa tranquilidade. Você está vendo esse programa já há 6, esse é o 6º programa. Nunca pedimos dinheiro para você. Quer saber? Não vamos pedir. Por quê? Porque nós não acreditamos nisso aqui. Pelo contrário, o Evangelho é o Evangelho que veio de graça de Jesus e de graça devemos ensinar. Então, querido, cuidado com essas heresias, cuidado com os falsos pastores, com os falsos líderes religiosos, cuidado com o que está aí, porque cada vez mais, veja, isso é um sinal da brevidade da volta de Jesus. Quanto mais perto Jesus estiver, mais falsos pastores e mestres vão aparecer. E é por isso que a gente pega uma TV a cabo e a gente só vê um monte de gente aparecendo na televisão pedindo dinheiro cada vez mais. Para quê? Para poder enganar, para poder disseminar o erro e para poder enriquecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o falso tenta se misturar com o verdadeiro e você e eu precisamos estar atentos a isso. Bom, próximo texto, o que atrai pessoas a esses falsos líderes?
Mateus 7, 21 e 23. Deixa eu ver, Leni, por favor, leia para a gente Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ok? Então, olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Márcio, uma pergunta para você. Como que a gente vai saber se esse indivíduo está fazendo a vontade de Deus? Como o indivíduo, eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida do cristão? A vontade de Deus é muito clara, pastor Ivan. No mesmo livro de Mateus, Jesus diz, quando você fizer algum dos meus pequeninos, é como se você tivesse feito a mim. Ele pergunta, né? Se você me visitou na cadeia, você me deu de comer, você me deu de beber. Aí a pessoa vai perguntar, mas eu não fui visitar o senhor na cadeia, eu não dei comida, eu não dei bebida. Ele falou, não, quando você fez a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Então é aí onde entra a religião prática, né, pastor? Onde Jesus, e para um outro grupo da esquerda, Jesus vai falar, estive preso e não foste me visitar. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Quando, Senhor, nós te vimos com fome ou com sede? Ele falou, não, vocês vocês negligenciaram aquelas pessoas, é como se estivessem negligenciando a mim, né? Olha que coisa. Fazer a vontade de Deus significa ter um cristianismo prático, de cuidar, de auxiliar, de amparar. Marcos, quer falar? Tem uma parte em 2 Crônicas 25, verso 2, que fala de Amazias. E ele fala assim que ele fez tudo o que era reto perante ao Senhor, mas não com interesse de coração. Olha. É necessário isso, né? Não só fazer, mas realmente querer fazer aquilo. Olha, importante isso. Então, olha como são complementares o raciocínio de vocês. Então, fazer, mas não só fazer com a intenção certa, né? Fazer a coisa certa, do jeito certo, com a intenção certa, e aí sim, claro, estaremos fazendo a vontade do meu Pai. Então, olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome. Olha só, olha a complexidade disso. Nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios. Vocês têm visto aí na televisão gente expulsando demônio, gente curando, fazendo um monte de coisa? Olha só, não fizeram tudo isso em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Olha o que Deus vai dizer, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Por quê? Porque eles praticam a iniquidade, a mentira, é falso. Querido, então não é porque um indivíduo está falando de Deus que ele é de Deus. Não é porque ele está pregando e falando coisas belas e bonitas que ele é de Deus. Não é porque cura que tem o poder de Deus. Não é porque faz milagre ou expulsa demônio que é de Deus. Você está lendo na sua Bíblia exatamente isso. Que naquele dia, quando Jesus voltar, eles vão falar, Senhor, Senhor, não vos conheço. Por quê? Porque eles falaram assim, olha, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônios, nós fizemos milagres. E Jesus diz, não vos conheço. Vocês são iníquos, mentirosos, falsários, falsos profetas, falsos líderes religiosos. Então, querido, lembre-se, o milagre é verdadeiro, mas não vem de Deus. Expulsa demônio pelo poder do próprio demônio. Por isso você precisa ter muito cuidado, porque há muita falsidade. Como que eu sei que o indivíduo faz a vontade de Deus? Se faz as boas obras, se faz com a intenção certa, se guarda os mandamentos de Deus. Tudo isso eu preciso pensar e analisar. Bom, enquanto eu vou apagando aqui, existe esse outro verso aqui, Mateus 24, 14, que diz assim, além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo Jesus? Carlos, por favor, leia pra gente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então é pregado na parte ocidental do mundo, é isso? É isso? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Em todo o mundo
deve ser pregado o Evangelho. E sabe o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento? Nós estamos pregando o Evangelho, ensinando o que a Bíblia diz. E eu me orgulho muito disso. Você está vendo que aqui não tem doutrina de nenhuma igreja, que aqui nós só estamos abrindo a Bíblia e dizendo para você o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. Querido, a Bíblia é muito mais fácil do que alguns querem dizer para você. A Bíblia é simples, porque Deus sabe que eu e você precisávamos de um livro assim, simples, para a gente poder acompanhar e entender o que Ele quer da gente. Então, querido, continue cumprindo, fazendo e acreditando na palavra de Deus. Bom, temos mais um texto que diz assim: como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7,17. Sabrina, lê para a gente, por favor. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha, então quer saber se alguém está fazendo a vontade de Deus? Conheça a respeito da doutrina. Você precisa saber o que essa igreja ensina, porque existe muita gente sincera, muita gente pura, muita gente verdadeira, que está no meio de uma igreja com uma doutrina que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Então, querido, entre a sua igreja, entre o seu pastor e a Bíblia, fique com a Bíblia. Você pode frequentar qualquer igreja, desde que ela siga o que a Bíblia diz. Então, o que a gente faz? Qual é a igreja que mais se aproxima com aquilo que a Bíblia ensina? É nessa que eu vou, é essa que eu devo frequentar. Ah, pastor, mas eu tenho os meus amigos lá, e daí? Então, mostre as verdades da palavra de Deus para os seus amigos e saiam do erro. Como é que você vai chegar para Jesus e falar assim: Senhor, não, eu estava numa igreja que não tinha nada a ver com a Bíblia, mas eu tinha amigos lá, então foi mais cômodo para mim. Querido, saia da sua zona de conforto e siga o que a Bíblia diz. Isso é importante. Muito bem. Mais um verso da Bíblia, 2 Pedro 3,9. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Se a gente está percebendo que tudo está dizendo que Jesus vai acontecer, falta só a pregação do Evangelho. Agora, como é que a gente vai saber por que Jesus não voltou? 2 Pedro 3,9. Cíntia, por favor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que bonito, hein, Cíntia? Aqui a Bíblia diz que Deus não está atrasado, mas que Ele é longânimo para comigo e para com você, porque Ele não quer que ninguém se perca. Você entendeu por que Jesus ainda não voltou, amigo? Porque Ele está esperando você e a sua família. Porque Deus sabe da sua sinceridade, que você estava no erro porque não sabia. Mas a cada dia você está crescendo na verdade da palavra de Deus. E isso é muito sério e muito importante. Você entendeu então os sinais da volta de Jesus? Guerras, rumores de guerras, doenças sem cura, pessoas avarentas, jactanciosas, maledicentes, pessoas que afirmam ser Jesus, falsos profetas, falsos pastores, o evangelho sendo pregado a todo mundo. Tudo isso faz parte dos sinais da volta de Jesus. Agora, lembre-se o que a Bíblia disse, que no final dos tempos haveriam pessoas querendo usar de você como um comércio, dizendo que, olha, eles introduziriam doutrinas destruidoras, heresias destruidoras. A gente tem que se preocupar com a doutrina da igreja. Por isso, querido, nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Sabe por que existem mais de 5.000 igrejas cristãs? Porque Satanás tem tentado usar do engano, da mentira, de todos os lados, para esconder de você a verdade da palavra de Deus. Por isso, hoje o meu apelo para você é: siga a Bíblia. Estude a Bíblia, examine a Bíblia, continue estudando a Bíblia. Nós vamos demorar uma semana para nos reencontrarmos, não importa. Continue estudando a Bíblia durante essa semana. Estudando, se tem alguma dúvida, escreva, entre em contato conosco. Nós queremos atender você. Você tem alguma dificuldade de compreensão? A gente está aqui para tornar a Bíblia fácil. Basta você interagir conosco. Nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe a percebermos os sinais que apontam a brevidade da volta do nosso Jesus. Se puder, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos mostra a brevidade do Teu retorno nessa terra. Esteja ao nosso lado, nos abençoando, nos cuidando e nos ajudando, Senhor, a nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus. Por favor, nos abençoe, nos proteja e nos cuide. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.